Fala guerreiros, boa noite. Quem fala é o Igor. Esse aqui é mais um vídeo para o canal Flupedia, sejam bem-vindos. Então, fazendo uma análise do Fla-Flu somente hoje, porque o clássico ontem terminou muito tarde e hoje eu participei da montagem do mosaico, né, para o jogo contra o Júnior Barranquilla. Então, o único tempo que eu tive para poder gravar algum tipo de análise foi hoje. E um clássico muito complicado, né? 41 faltas, 9 cartões. É um Fla-Flu que foi diferente do Fla-Flu que a gente está acostumado a assistir, né? É um jogo menos faltoso, um jogo com uma pegada mais rápida, né? Com um jogo mais fluido. Isso também não quer dizer que o jogo tenha sido ruim, pelo contrário, o jogo teve muitas oportunidades. O Fluminense teve, além do gol, ele teve duas oportunidades claras. O Flamengo teve meia dúzia de oportunidades para fazer o gol, até para decidir o confronto e não aproveitou, né? E o jogo já começou com aquela situação toda dos convidados, né, lá de fora do estádio, que é muito complicado, porque, né, o Flamengo chega com aquela quantidade de convidados e os jogadores do Fluminense não esperam é, isso que vai acontecer e acaba tendo um pequeno desequilíbrio no confronto. Não quer dizer que isso tenha mudado com o placar do jogo, com a forma da natureza do jogo. Mas é uma situação que pegou todo mundo de desprevenido, até o pessoal da reportagem da TV, do Carioca e da Record, eles estranharam a situação que aconteceu. A gente em casa também estranhou bastante, né, porque a gente gostaria que tudo tivesse normalizado e pudesse estar no Maracanã, né? Então, quando ocorre esse tipo de situação, né, a gente meio que não consegue entender por que ocorreu, da forma como ocorreu, né? E isso já foi deixando um clássico com uma cara um pouco diferente. É o que eu converso também bastante no Fla-Flu, e eu falo isso para todos os meus amigos. Se você quer jogar um clássico contra o Flamengo, você não pode, hipótese alguma, tomar um gol cedo. Isso é algo que o Flamengo costuma fazer com o Fluminense ultimamente, né? Teve clássicos em 2018, 2019 que o Flamengo simplesmente matou o jogo muito rápido, né? Isso é uma estratégia do Flamengo, né? Uma estratégia de você poder ter o jogo nas suas mãos, fazer com que o adversário saia para jogar. É tudo que o Flamengo quer, né? Você for reparar no jogo de ontem, quantas vezes o Gabriel Batista tocou na bola, por exemplo. Isso é um estilo de jogo do Flamengo. Às vezes a bola no meio de campo e o Rodrigo Caio e o Arão recuam para o goleiro poder chamar o time adversário para o ataque, né? Porque é uma estratégia, o time do Flamengo é bem treinado na saída de bola. Então quando você tem esse espaço que o adversário dá, e o Fluminense dá ainda mais pela forma como ele tem o meio de campo esquematizado pelo Roger, acaba sendo muito prejudicial para o time que vai enfrentar o Flamengo. E o Fluminense mais uma vez tomou o gol cedo do Flamengo, né? E antes de tomar o gol, o Flamengo já estava precisando do Fluminense. É uma situação que foi muito irritante no jogo de ontem, é que o Fluminense sequer conseguiu tocar três passes seguidos no primeiro tempo. E eu não tô falando algo assim, que é o que eu acho, foi o que aconteceu, realmente. A bola chegava no Nenê principalmente, ele tentava dar um passe longo e a jogada morria. O Nino e o Lucas Claro, eles tentavam mandar lançamentos que eram em vão. Nem o próprio Fred conseguiu ganhar nas jogadas aéreas com o Arão, que é bem menor, mas é um jogador que tem uma impulsão muito alta, né? Um jogador que faz muitos gols de cabeça, então defensivamente também acaba ajudando o time do Flamengo. E o gol do Flamengo vai sair num erro do Egídio. É uma situação também difícil, porque o Egídio já falhou na final do Carioca do ano passado, né? Com aquela situação toda, daquele lance dele com o Gabigol, que o Gabigol cruzou pro Michael no primeiro jogo, no segundo gol do Flamengo. No lance de ontem, ele deu o passe errado pro Martinelli, ele tentou corrigir na marcação, a bola ficou quicando ali na área do Fluminense, ele acabou marcando, fazendo pênalti, né? O juiz acabou marcando com o auxílio do VAR, foi muito pênalti, claro, não tem o que discutir, né? O pênalti foi muito bem marcado e o Gabigol acabou fazendo gol, que também é muito difícil você pegar um pênalti no Gabriel. O Gabriel geralmente desloca o goleiro. Hoje no mundo é um dos melhores, no Brasil é o melhor, não tenho o que falar contra isso. Depois rolou aquela provocação toda dele com os torcedores do Fluminense, né, com os 3, 4 que estavam no Maracanã. É,
E não só isso, a gente já viu nos outros vídeos falando, né? O Fluminense está fazendo muitos pênaltis. Eu nunca vi o Fluminense cometer tantos pênaltis na minha vida como vem cometendo em 2021. Entendeu? Se eu não me engano, já é o quinto pênalti, quinto ou sexto, eu acredito que seja o quinto pênalti. Então, e mais um que o Marcos Felipe ficou deslocado. Então não é uma situação normal, né? Eu não sei se o time está entrando no jogo espelhado, eu não sei se o que está acontecendo psicologicamente com os jogadores do Fluminense, porque o time ele vem tomando gol no primeiro tempo, vem tomando gol rápido e principalmente de pênalti. Né? E o Flamengo continuou martelando, o Arrascaeta teve duas oportunidades, uma com a perna esquerda, uma com a perna direita. O Gabigol perdeu um gol feito na cara. O Kaique, até antes, logo depois do gol do Flamengo, ele perdeu um gol incrível. Ele estava sozinho com o Rodson. Ele chutou a bola pegou meio que errado na bola, né? A bola foi para fora. Foi o único lance de perigo do Fluminense no primeiro tempo. Né? E teve um outro lance que o Nenê deu um passe de calcanhar pro Gabriel Teixeira, que o chute acabou machucado e o goleiro defendeu. Então, muito pouco o Fluminense. No ataque foi muito pouco. O time, como eu falei, não conseguiu tocar a bola 3, 4 vezes seguidas. E tinha muita dificuldade na marcação. O Flamengo simplesmente. E olha que os jogadores do Flamengo, os principais jogadores do Flamengo, eles não estiveram nos seus melhores dias. Ninguém ali do quarteto de ataque do Flamengo esteve bem no jogo. Né? Absolutamente ninguém. Eles não estavam jogando bem. A jogada, o Arrascaeta, então, ele está tentando dar os passes em profundidade, os passes não estavam entrando. Né? O Gabigol, ele foi até o mais participativo, porque além de fazer o gol, ele saía da área, e nesse momento que ele saía da área e ficava aqui na ponta direita, ele conseguia achar os passes pro Gerson, que entrava infiltrado dentro da área e causava um enorme perigo para a zaga do Fluminense. Né? Em 2, 3 lances, a zaga do Fluminense ficou a ver navios porque o Gabigol saía da área, o Martinelli acabava ficando perdido, porque o Gerson entrava na área e sempre rolava um cruzamento importante que dava algum tipo de perigo para o time do Flamengo. Então, o Iago e o Martinelli continuam muito sobrecarregados, o Nenê fez uma partida pavorosa, e o Flamengo se aproveitou totalmente disso. O Flamengo poderia ter acabado com a final no primeiro tempo. Né? Uma final que tem 4 tempos, poderia ter sido decidida no primeiro tempo e não foi decidida. No segundo tempo, o Fluminense acabou substituindo, né, o Casares no lugar do Nenê. E assim, o time no começo do segundo tempo não melhorou, mas o Casares ele tentou dar aquela acalmada no time, tentou deixar a bola no pé dos jogadores do Fluminense, porque o Roger perdia muito isso, né? E o Fluminense não conseguia ficar com a bola no pé. Se você não ficar com a bola no pé e você entrega a bola pro Flamengo, cara, é suicídio, né? O Marcos Felipe, no primeiro tempo, ele ficava toda hora tentando dar um passe mais rápido, e a bola rapidamente chegava no Arão, no Rodrigo Caio, e a gente ficava se desgastando. Acabou que o Flamengo teve mais oportunidades com a Arrascaeta de cabeça, né? E aí o Fluminense começou a ter um pouco mais da bola. O time do Flamengo começou a cansar, né? O Flamengo veio de uma viagem, né, do Chile. Então o Flamengo começou a cansar. Assim, a partir do momento que o Roger coloca o Abel, o Caio Paulista em campo e o Luiz Henrique, o Rogério Ceni já coloca o Pedro e o Vitinho, né? Então, assim, os dois times estavam com o ataque renovados, com o ataque com uma expectativa de sair mais gols. E o Fluminense acabou tendo algumas oportunidades, né, jogadas mais com o Martinelli, com o Calegari, né, em uma delas o Martinelli faz um duas com o Calegari ele acaba passando por trás do Felipe Luiz, dá um chute que pega o goleiro do Flamengo de surpresa, a bola ainda bate na trave. Num outro lance que vai sair com o cruzamento do Egídio, o Felipe Luiz ele vai acabar jogando a bola para fora de cabeça. Até os jogadores do Flamengo, os jogadores, eles pedem pro Felipe Luiz ter calma no lance, mas o Felipe Luiz ele cabeceia para fora num pulo de desespero. E nesse cruzamento do Casares vai sair o lance, que a bola vai sobrar pro Egídio, né, fora da área. Ele vai cruzar pro Luiz Henrique. O Luiz Henrique vai dar uma cabeçada na bola, uma assistência pro Abel, e o Abel vai acabar fazendo o gol de empate, né? Então, a partir das mudanças do ataque do Fluminense, que o time melhora. E todo jogo é a mesma coisa. Agora eu te digo, o Fluminense precisa esperar 1 hora de jogo para poder entrar na partida,
não dá para entender, né? E o Gabriel Teixeira não conseguiu aproveitar a oportunidade, o Luiz Henrique entrou bem novamente no jogo, deu assistência pro gol, né? E logo em seguida teve a oportunidade de fazer o gol da virada numa jogada no erro do Felipe Luiz, né? O Arão ficou parado achando que o juiz tinha que esperar o lance parar, porque o Felipe Luiz tentou jogar a bola em cima do Arão, do Abel, acabou que ele não conseguiu jogar a bola em cima do Abel e o Luiz Henrique ele acabou tendo a oportunidade de fazer o gol. O Luiz Henrique na cara do gol chutou a bola para fora. Ele tinha tempo para carregar mais a bola, ele tinha tempo até para driblar o goleiro, mandar de cobertura. Ele tinha 5, 6 oportunidades de poder fazer o gol. E ele errou. É, e tanto o gol do Kaique como o dele eram gols feitos e que eles acabaram perdendo. Muito foi pela questão também de serem jogadores jovens, estarem sentindo a final. É a primeira final dos dois, né? Mas você não pode perder, né? Ainda mais contra o Flamengo, você não pode perder um gol desse. E aí o Flamengo foi pra cima, o Vitinho teve uma oportunidade e a bola passou raspando de fora da área. O jogo começou a ficar muito quente, muito pegado, cartão pra lá, cartão pra cá. O Rodrigo Caio poderia ter sido expulso no lance que ele dá uma entrada no Casares, né? E o jogo foi muito truncado, o juiz estava parando muito o jogo, não permitia que o jogo seguisse, e acabou deixando os nervos dos jogadores bem elevados, né? E isso ficou muito claro, né, pela quantidade alta de cartões que a gente teve. É, Se a gente for olhar a forma como o time atuou, principalmente no segundo tempo, o time teve muito mais gás na saída de bola, né, do Flamengo. Por quê? O Flamengo estava tentando fazer aquele tipo de jogo chamando o Fluminense no primeiro tempo, que ele tinha o Nenê e Fred no ataque. Então era muito mais fácil para o Flamengo sair tocando rápido, né, na sua saída de bola e fazendo o jogo se alimentar mais rápido no meio pro ataque. E isso adiantou no primeiro tempo. No segundo tempo, com a entrada do Caio Paulista, né, com a entrada dos 6 jogadores que o Roger colocou em campo, o Felipe Luiz já começou a errar passe, o Mateuzinho já começou a errar mais passes, a zaga do Flamengo já começou a dar ligação direta e o Pedro toda hora ficava impedido. Então, assim, o Flamengo começou a sentir o cansaço, o Fluminense sentiu menos cansaço do que o Flamengo. Isso que o Fluminense jogou na quarta-feira, o Flamengo jogou na terça. Então, a gente tem que parabenizar a questão da preparação física do Fluminense. Os jogadores, eles estavam extenuados, mas eles aguentaram até o fim, né? As mudanças foram táticas, as mudanças não foram por lesões, as mudanças não foram por cansaço, foram mudanças mais para tentar mudar a perspectiva do time em campo. Então, assim, o empate saiu muito no lucro. O Flamengo deixou essa final viva muito pela sua incompetência nas finalizações. E é aquilo, o segundo jogo acaba se transformando em um, porque a primeira final acabou empatada, então o segundo jogo é uma outra estratégia. E a gente não sabe o que vai acontecer porque tem uma Libertadores no meio, né? Agora vai mudar, o Fluminense vai jogar na terça no Rio de Janeiro, o Flamengo vai jogar na quarta contra a LDU. Os dois times ainda não se classificaram, apesar que ambos só necessitam do empate. Então, muito do que vai acontecer na terça e na quarta-feira pode influenciar sim na final, né? Eu acredito muito que ambos devem ganhar seus jogos, né? Ou devem já passar na próxima rodada. Então, isso pode acabar alimentando o clássico e deixar o jogo ainda mais pegado, com uma cara de decisão, ao ponto de o Fluminense não ter que poupar para ter que decidir contra o River, ou acontecer algum tipo de surpresa da LDU acabar tirando o ponto do Flamengo aqui no Rio, até ganhando o jogo, né? Que é algo muito improvável. É, Se a gente for pegar as análises de cada jogador, o próprio Marcos Felipe, ele foi muito bem na partida, né? Teve um chute do Arrascaeta no primeiro tempo e a cabeçada do Arrascaeta no segundo tempo, que foi uma cabeçada muito difícil. Ele fez 2 defesas bem complicadas. O Calegari já foi melhor, o Bruno Henrique foi bem anulado pelo Calegari. O Calegari no segundo tempo ele partiu muito para cima do Felipe Luiz e começou a ganhar essas jogadas. O Flamengo começou a sentir que o Calegari poderia atrapalhar um pouco aquele lado junto com o Caio Paulista, e o Calegari começou a ter mais ritmo de jogo. Então o Calegari foi muito mais útil na partida de ontem do que nas outras partidas, que ele sentiu muito.
O Calegari principalmente sentiu muitas partidas na Libertadores, né? O Lucas Claro não está bem, ele está muito pilhado, mas principalmente ele tentou se aventurar numa jogada ontem, que quase saiu o gol do Flamengo, né, numa finalização do Arrascaeta. Ele, ele tá fazendo muita falta, ele não está sendo o mesmo jogador do fim do Campeonato Brasileiro, né? Nesse ano ainda ele não teve partidas assim espetaculares ou partidas no qual você fala, pô, o Lucas Claro jogou muito, né? Não teve essa partida, ele não tá bem, ele errou muitos lançamentos pro ataque ontem, muitos passes, estava muito afobado, diferente do Nino, que mais uma vez jogou bem. Na minha opinião, foi o melhor jogador do Fluminense em campo, assim, em questão de posicionamento, em questão de liderança, numa questão de tentar sair jogando, numa questão de chegar e olhar para a forma como o time estava jogando. Eu vi o Nino duas vezes reclamando da saída de bola do time, da forma como o time estava muito afobado para sair jogando, né? Então essa liderança do Nino tá me surpreendendo bastante por ser um jogador muito novo, né? Por ser um jogador de uma idade olímpica. Então, o Nino, ele, na minha opinião, foi o melhor jogador do Fluminense em campo na partida de ontem. O Egídio, horrível, o jogo do Flamengo foi todo em cima do Egídio. Só não foi pior porque o Isla também não está no momento muito bom. Então, acabou que o desastre poderia ser ainda maior, né? O Gabigol, enquanto esteve jogando ali em cima do Egídio, foi muito ruim pro Fluminense. O Gabigol estava saindo da área e o Gabigol estava atrapalhando a marcação do Fluminense. O Gabigol não estava dentro da área, ele estava jogando como falso 9 na partida de ontem. E aí o Egídio muito mal em tudo, até no cruzamento anterior ao lance do gol, que saiu o escanteio, ele cruzou super mal e estava sozinho. Ele até deu cruzamento pro Luiz Henrique no lance do gol, né? Mas alguma hora ele tinha que acertar esse redimir do que ele vem fazendo, mas ele comprometeu muito no jogo de ontem, né? Se no jogo da Libertadores, né, ele não foi tão péssimo, ontem ele foi bem ruim, já tinha sido expulso no jogo contra o Santa Fé. É muito complicado que a gente fica numa situação difícil, que o Danilo Barcelos ele pode entrar no lugar do Egídio, fazer um jogo bom, mas você sabe que ele vai errar no jogo seguinte. E o Fluminense, cara, pro Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem que olhar uma posição, é a lateral esquerda. Se o Fluminense tivesse o Caio Henrique na lateral esquerda, só o Caio Henrique, né? É, Nessas horas você sente falta do Caio Henrique, você sente falta do Ayrton Lucas, porque o Fluminense paga alto no Egídio, paga um salário bem alto nele, um valor alto no Danilo Barcelos, e o retorno é pouquíssimo. O Martinelli ontem também sentiu muito o começo do jogo, mas melhorou no segundo tempo, teve mais liberdade quando o Fluminense teve mais posse de bola, né? Mas é aquela situação também, o Martinelli ele tem se matando muito em campo com o Iago e ficam extenuados também mais rápido ao ponto de não conseguir sair jogando direito, de conseguir criar uma jogada de contra-ataque por ter muita exaustão devido à forma como eles marcam, principalmente no começo do jogo, né? O Iago já tomou um cartão muito cedo ontem, então o Iago ele chegava para tentar vir com uma força mais bruta, mas ele tinha que parar, porque senão ele tomava o segundo cartão amarelo e seria expulso. Então o Iago teve que jogar no pianinho por volta de 80 minutos, 70 minutos, né? Jogar com a guarda mais baixa, senão ele poderia ter sido expulso, né? Mas é aquilo, são dois jogadores que não tem como sair do time titular, porque eles são o coração do time, né? São jogadores que é o elo do ataque e defesa e que tentam o tempo todo proteger os defensores. São jogadores que abdicam de jogar na frente porque necessitam ir pelo ideal do Roger, que é um estilo de jogo mais retraído. E é aquilo, né? A gente sabe que ambos poderiam estar jogando mais perto do gol, como no Brasileirão, tá finalizando, fazendo gols, mas eles estão jogando nesse sentido muito pelo pedido do Roger, né? Então a gente entende que não é essa forma que eles têm que jogar nessa faixa do campo, mas é o que está tendo para hoje. Então eles muito podem ser prejudicados por causa disso, né? O Nenê, partida pífia, como eu falei, errou tudo que tentou e mais um pouco, caindo no jogo do Flamengo, só conseguiu amarelar o Gabigol, mas no restante errou em tudo, né? Eu achei até que ele não fosse ser titular no jogo de ontem, mas estive enganado.
Mas se o Roger mantiver o Nenê pro jogo de terça-feira, é suicídio total. Ainda mais que o Júnior Barranquilla tem um time com uma pegada maior, que tem fisicamente um time mais forte que o time do Santa Fé. Né? E apesar que vai jogar desfalcado, mas isso não quer dizer nada, que é o jogo da vida dos caras. Então jogar com o Nenê é suicídio. O Fred é aquilo, ele não teve oportunidades, ele não conseguiu ganhar já no alto, mas o Fred tem a liderança e o Fred tem a experiência de finais passadas. Então todo o pós-jogo, aquela situação dele com os diretores do Flamengo, com o presidente, com os jogadores, mostra por que o Fred está em campo, por que o Fred tem esse projeto de trabalhar no Fluminense até o pós-carreira, né? O Fred é o ídolo, é o capitão. E somente o que aconteceu ontem já basta para mostrar por que ele ainda continua jogando em alto nível, por que ele continua usando a faixa de capitão do Fluminense, por que ele continua tendo respeito dos jogadores que estão no time adversário. Né? Então, se em campo ontem ele não representou tanto, ele foi um jogador útil fora de campo e até nas redes sociais, né? Ele no Instagram colocando a briga que aconteceu no vestiário, a foto do Casares tomando uma solada do Rodrigo Caio. Né? Então o Fred ontem foi muito perfeito na representação do capitão Fred, né? Que é a essência dele nesse ano, né? É como se fosse o paizão dos moleques de Xerém, e realmente isso está acontecendo. Ontem o Gabriel Teixeira, a gente até cogitou, né? Não seria a minha opção o Gabriel Teixeira entrar no lugar do Luiz Henrique. O Luiz Henrique, na minha opinião, seria o titular ainda, principalmente por jogos de Libertadores. Mas o Gabriel ganhou oportunidade porque também vem merecendo. Não seria a minha escolha, mas ele acabou entrando. E o Gabriel Teixeira não aproveitou também a oportunidade, estava muito nervoso, não conseguiu ir para cima da zaga do Flamengo. Não sei o que o Roger vai fazer na terça-feira, se vai tirar o Gabriel para colocar o Luiz Henrique. A gente não sabe o que vai acontecer, mas o Gabriel estava muito nervoso por ser a final, e eu nem vou muito criticar o Gabriel por conta disso. O Kaique, algumas tentativas em campo de poder ajudar, mas perdeu um gol na cara, então isso ficou marcado para o jogo de ontem. Não conseguiu muito espaço com o Felipe Luiz, então foi uma partida mais mediana do Kaique em comparação às partidas que ele vem fazendo, né? Na Libertadores principalmente. O Roger é aquilo, né? Ficou totalmente perdido com o esquema do Rogério Ceni no primeiro tempo, mas no segundo tempo soube utilizar as peças que ele vem alternando nos jogos para poder fazer o time melhorar. E o time é aquilo, né? O Fluminense entrou com o jogo esperando pior. O primeiro tempo deixou isso muito a desejar e no fim a gente ficou com aquele sentimento de que poderia até ter vencido, né? Porque as substituições mudaram o time, né? E o time teve mais uma pegada no segundo tempo, teve uma vida, né? Teve mais volume, mais vontade, intensidade com a entrada dos jogadores, né? E ele tirou as três peças da frente para colocar três peças novas. Então só isso já bastou para o Flamengo se preocupar com o Fluminense. Então, cara, o Roger só depende dele para tirar o Casares e colocar o Nenê. Depende disso para poder fazer o time ter mais vida, ter mais controle de bola, não ficar apavorado com a bola no pé, porque o Nenê nem isso, mas ele consegue carregar a bola, ele tenta dar um passe na ponta para um jogador mais rápido, mas ele realmente erra esse passe, quebra a jogada, né? Então o Roger, ele só depende dele. Essa semana de agora é a mais decisiva do Fluminense nessa década. Então a gente sabe muito bem que se o Casares entrar no lugar do Nenê, a probabilidade de o Fluminense melhorar e ter um time com mais opções de ataque, com mais oportunidade de fazer um gol no primeiro tempo, muito maior, né? Quanto às alterações, Caio Paulista estou muito bem, novamente dando um trabalho pro Flamengo. O Luiz Henrique fez a jogada do gol, perdeu aquele gol inacreditável, mas só com o jogo de corpo ontem conseguiu fazer uma boa jogada, assim como o Casares, né? Então são dois jogadores que vão alternar titularidade o tempo todo. A gente sempre vai achar que às vezes eles têm que sair do time, mas eles não podem sair, né? O Luiz Henrique tem o físico, tem altura, tem estatura. Se o Gabriel Teixeira tivesse no lugar dele no jogo,
O Gabriel Teixeira não teria a altura suficiente para dar aquela assistência para o Abel, né? Isso ficou muito claro, né? O Abel aproveitou a oportunidade, fez o gol, o terceiro gol dele no Carioca, né? Numa cabeçada de oportunista. E aquilo, o Bobadilla estava jogando, revezando com ele nos jogos como um atacante, com uma dupla de ataque. Isso não pode acontecer. O Abel tem que jogar dentro da área com os jogadores jogando para ele. Ele não pode jogar como ala, ele não é um ala, ele não é um ponta, ele não pode jogar nessa posição. Ele pode quebrar um galho num jogo, mas ele não pode jogar nas pontas. O Fluminense já tem opções para as pontas, seja o Gabriel, seja o Caio Paulista, até o Miguel que está no banco, né, que não está podendo mais jogar. Tinha o Fernando Pacheco, tinha o Michel Araújo. Então, assim, você não pode colocar nem o Casares, muito menos o Abel na ponta, né? Porque o time não vai progredir, o time não vai ter liga, não vai ter velocidade, não vai ter marcação ajudando o meio de campo numa parte mais defensiva da partida, né? É agora virar a chave pro jogo contra o Júnior. É um jogo que eu estou preocupado pela questão física do time, né? Porque o time pode sentir, o Júnior não jogou nesse final de semana, o Júnior descansou nessa semana, né? Mas eu acredito num bom resultado do Fluminense. Acredito, se o Roger fizer isso que a gente, que eu peço, a torcida inteira pede, né? E depois a gente pode pensar no Flamengo, no que a gente vai fazer na outra final, que vai ser outro jogo árduo, mas é uma final, são 90 minutos. Se o Fluminense tiver uma postura mais certa e aproveitar as oportunidades, pode levar o título, porque a história mostra também que é um clássico que é muito imprevisível e pode existir favoritismo de um lado, mas que ao mesmo tempo isso pode ir por água abaixo com uma vitória do time mais frágil, que hoje é o Fluminense. Então a gente tem que ter na nossa cabeça que nós somos um time inferior ao time do Flamengo, mas que nós temos mais vontade, nós temos o querer, né, de conquistar essa taça, que já são 9 anos sem título. Então nós temos mais motivos para brigar por essa taça que propriamente o Flamengo. Então, se tiver um bom resultado, obtiver um bom resultado contra o Júnior, a probabilidade de entrar com uma vontade ainda maior no Fla-Flu é maior, muito maior. Então eu pouparia até na terça-feira um ou dois jogadores pela questão física e depois colocar em campo. Eu não sei se o Fred também vai conseguir jogar contra o Júnior, se ele vai querer colocar o Abel, ou se ele vai colocar o Fred e vai tirar no intervalo. Eu não sei o que ele vai fazer, a gente não tem ideia, né, do ocorrido. Quanto ao pós-jogo de ontem, foi super lamentável, principalmente pela questão dos torcedores querendo agredir dirigentes do Fluminense. Ontem foi um teste, mais que a gente não quisesse o teste que aconteceu. Se tudo tivesse ocorrido de uma maneira correta, o protocolo tivesse feito, o Flamengo poderia ter usado isso lá na frente. Eu falo, não, nós tivemos um distanciamento, e nós colocamos os torcedores aqui, e eles ficaram distantes um do outro, e não teve nenhum tipo de situação que pudesse fazer com que a torcida não pudesse estar no próximo jogo. Mas não, provocações o tempo todo, torcedores, assim, tinha só uma cadeira entre um torcedor e outro, então a distância é mínima, torcedores sem máscaras, muita provocação o tempo todo. Então foi uma situação muito chata, muito desgastante, que foi um Fla-Flu atípico, mas foi um Fla-Flu, né? Um Fla-Flu que a gente gosta, Fla-Flu que não era para ter sido 1-1. O Flamengo era uma questão moral ter vencido o jogo, que ao mesmo tempo poderia ter sido uma vitória nossa. Então 1-1 foi um placar muito magro, mas foi um jogo que deu super audiência. A gente conseguiu ver que o jogo deu uma grande audiência para a Record ontem, para a Carioca TV também, né? E a gente só lamenta que o Fluminense não tem patrocínio master, né? Que o Fluminense no Twitter, no Facebook, no Instagram, está entre os times com maior menções, está o tempo todo na televisão, nos jornais, no rádio falando, e não tem patrocínio. Então acho isso inadmissível, apesar de gostar do uniforme do Fluminense, né? Sem patrocínio, por ser muito mais bonito, mas a gente precisa de caixa, precisa ter uma grana a mais para poder ter um time mais forte. Então é isso, o time está vivíssimo para essa final e vamos torcer muito para terça-feira o Fluminense conseguir essa classificação antecipada, ainda mais que o River está com esse surto de vírus, né? E vocês podem esperar um mosaico muito bonito, porque hoje eu pude montar e ver o quanto que ficou legal, o quanto que ficou bem representativo com a história do Fluminense.
E é isso aí, provocações à parte, mais um grande Fla-Flu, a gente não pode reclamar de tédio. Saudações tricolores, até a próxima.